Seja bem-vindo a mais um episódio do Explosão Cast. Que alegria e que honra ter você com a gente. E, gente, já inicialmente, curte, compartilha com o máximo de pessoas possível e começa a seguir a gente em todos os aplicativos, Deezer, Apple Music, Spotify, e vai ser uma alegria, uma honra ter você com a gente até o final, não fique somente no início. E, gente, como sempre, eu tô com a mulher mais linda do meu mundo, com a minha mentora, com a minha pastora, com a minha esposa linda, Sayuri. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Explosão Cast e hoje nós estamos aqui com o casal Explosão. Estamos com a Esther e o Léo. O Léo, 24 anos, casado com a Esther, sonhava em ser músico e estudou em um dos melhores conservatórios do Brasil. Porém, abandonou o sonho para seguir no mercado financeiro, onde foi assessor de investimentos em uma grande empresa e trabalhou na Bolsa de Valores com um time internacional. Sentiu-se preso no regime CLT e percebia que não alcançaria a vida que desejava para ele e para sua família. Não gostava de consórcio, não sabia vender e desconhecia o verdadeiro significado de prosperidade até conhecer a Demicon. A Esther, 21 anos, desde criança se dedicava aos estudos. Aos 10 anos decidiu ser médica, mas ao entrar na faculdade percebeu que o seu caminho era outro. Cresceu em uma família de empresários e se apaixonou pelo mundo dos negócios. Esse ano se casou com o amor da sua vida, romântico, com quem construiu uma história de superação desde 2019, onde hoje fazem juntos a gestão da unidade Alphaville Murano. Hoje ela vive uma promessa. Sejam muito bem-vindos. Gente. Muitíssimo obrigado. É uma honra, um prazer imenso poder fazer parte, poder participar. A Esther sabe da história que a gente teve. A gente estava conversando, né, antes de começar. E a gente fala, olha o que Deus está fazendo na nossa vida. A gente chegou aqui está participando de um podcast. Aí a gente olha para trás, passa um filme na cabeça de tanta coisa que a gente passou, né? Mas muitíssimo obrigado. Para mim também é uma honra, até para nossa família. Essas são as pessoas que Deus tem usado para transformar a nossa vida. E nós somos muito gratos. Para a gente não é qualquer coisa estar aqui na frente de vocês. A gente aprende muito mesmo e é uma honra mesmo. Honra imensa. Graças a Deus por isso. Gente, vocês são resposta de oração. A honra sempre será nossa. Glória a Deus. Verdade. É isso. Há 10 anos atrás a gente orava para Deus mandar pessoas que entendessem o nosso propósito, que é pessoas crescer, prosperar com Jesus. E quando era só eu e a Sayuri. Hoje a gente vê mais de 1000 pessoas, né? Então todos são resposta de oração. Obrigado por tudo, tá? Que isso. Gente, e desde já, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês são novos, 24, 21 anos. E como que é ser empresários tão novos assim? Quer falar primeiro? Pode ser. Vai lá. Eu acho que, em relação à minha família, fez eu despertar mais cedo para isso, mas quando eu encontrei o Léo, ele sempre comentava, nossa, eu queria muito empreender, porque ele tinha isso já de estudar sobre investimentos, ele acompanhava também o Flávio, né, Léo? O Flávio Augusto, e ele tinha uma ideia de que o que dava dinheiro de verdade, o que faria ele crescer da forma que ele sonhava, desde a prosperidade e tudo mais, seria empreendendo. E quando ele conheceu a minha mãe, todas as vezes que eles se encontravam, era o tempo todo conversando, porque ele, assim, extraía ao máximo, né, Léo? Então, esse desejo de empreender, de começar o nosso próprio negócio, de ter essa visão mais para o mercado, começou quando eu estava ali com meus 15 anos, o Léo com 19, e foi quando aconteceu esse despertar. Mas, assim, o que Deus fez em menos de um ano, acaba que a gente olha e fala, como assim? É inacreditável, é inacreditável. Mas com certeza foi resposta de oração. Até no desenrolar, não sei se você quer comentar agora, mas o que a gente vive hoje foi uma oração que eu fiz em 2024, em janeiro. E exatamente da forma que aconteceu, da forma que eu pedi, Deus foi e fez. Ele realiza sonhos, ele atende as nossas orações, principalmente quando estão alinhadas ao que ele espera da gente. Então, estar vivendo isso hoje, com certeza foi... está sendo, né, um prazer imenso. Quer falar? Ele falou como... Ele se mexeu como ia falar. Não, pode completar. Continuar. Bom, então eu continuo. Para mim, né, poder ser um empresário é algo... Eu tô vivendo um sonho, sabia? Porque, assim, desde quando eu tava no segundo ano do ensino médio, meus pais não tinham condição de... Eu tinha uma vida... não é um conforto de morar com os meus pais, só que, ao mesmo tempo, eles não tinham condições de ficar comprando as coisas para mim. Então, eu falei assim, mãe, eu vou parar um pouco com a escola, eu vou trabalhar, vou arrumar um emprego. E aí eu comecei devagarzinho no mundo corporativo. Só que eu comecei a querer algo a mais. Queria, né, por exemplo... E aí comecei a estudar sobre investimento. Comecei a ver que, na verdade, o que ia trazer prosperidade para minha vida era o quê? Vendas. Era empreender. Aí eu queria vender capinha de celular, entreguei panfleto em mercado. Desde criança, eu tinha uns 12 anos, eu já fazia isso, e aí fui crescendo,
capinha de celular, queria iniciar um monte de formatos de empresa e não dava certo. Tentava com alguns sócios e nunca dava certo. E aí eu comecei... Como que foi, né? Eu tô indo até para um outro lado, se vocês quiserem... Não, deixa fluir. E aí, como que começou a acontecer? Eu tinha esse sonho também de ser músico, né? Mas eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro sendo músico, né? Só que eu não sabia como que o mercado funcionava. Eu consegui passar no Conservatório de Música, é um dos melhores, assim, do Brasil. E aí eu conheci um professor lá, que ele morou fora por muitos anos. E ele era trompetista da OSESP, que é uma das melhores orquestras de São Paulo. E ele, para mim, era uma referência. Então eu olhava para ele como a pessoa onde eu quero... A pessoa que eu quero chegar no mesmo patamar que ele. E chegou um dia que eu tinha aula nesse conservatório e ele terminava de dar aula nesse conservatório e eu devia ter uns 18 anos, acho que 16, 17 para 18 anos. E aí eu gravava em estúdio com ele. E aí a gente tava indo de carro e ele falou assim para mim. Na época tava tendo corte na cultura, ele falou: Léo, com o olho cheio de lágrima, o cara que ele era, eu me arrependo de não ter terminado minha faculdade. Ele falou isso. Aqui foi um banho de água fria, porque eu falei assim, como assim? O cara... Como assim ele tá falando isso pra mim? Naquele momento eu vi que aquele mercado não ia me dar o que eu queria. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Aí eu falei assim, eu vou arrumar um emprego, eu preciso de dinheiro. Não tinha dinheiro, por exemplo, uma igreja me chamava pra tocar, eu não tinha condições de pegar ônibus, porque eu não tinha dinheiro pro ônibus. E eu andava com as coisas tudo pesado nas costas, né? E aí eu comecei a trabalhar num hospital, lá na Zona Leste. Demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Sempre o trem muito lotado, muito lotado. Eu comecei a trabalhar lá, só que eu percebia que as pessoas sempre ficavam reclamando do ambiente. Falando mal. A chefe passava, reclamava. E eu falava assim, eu não quero viver aqui o resto da minha vida. Até da mentalidade, né? Exato. Pessoas bem mais velhas que nem sonhavam mais. Eu via pessoas, por exemplo, já mais velhas, pai de família. Uns 40, 50 anos. Vivendo uma vida que eu falava, Deus, eu não quero isso pra minha vida, pelo amor de Deus. O meu sonho era ter condições, né, de prosperar. Aí eu comecei a estudar sobre investimento. Eu entrei numa pirâmide financeira. Na época eu devia ter uns 19 anos. Eu falava pra ela, né? Eu vou investir, porque aí vai... Inocente, não sabia nada. Deu errado, perdi dinheiro, né? Era o óbvio. O óbvio aconteceu. Perdi dinheiro. Aí um amigo meu falou assim, Léo, o seguinte, essa empresa, os caras vão abrir um outro CNPJ, mesmo modelo de negócio. Meu Deus. Vamos entrar que a gente vai ser os primeiros, a gente vai ganhar dinheiro. Aí eu falei, cara, eu vou estudar investimento de verdade, eu não quero mais isso. Só que eu comecei a estudar investimento errado também. Eu comecei, e sem instrução, comecei a pesquisar tudo pela internet. E aí surgiu o sonho de trabalhar no mercado financeiro. Foi aí que começou a ir pro lado da XP. Ixi, eu falei um nome. Não tem problema. Quer que volte? Não tem problema não, pode falar. Tá, depois corta. Não precisa não, pode falar. E aí foi quando começou a ir pra esse lado de mercado financeiro, né? Aí um dia eu trabalhava de madrugada, 12 horas de noite. Entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã, né? Aí eu cheguei em casa, nossa, cabelo todo bagunçado, morrendo de sono, eu tava passeando com meu cachorro na rua. E aí eu vi um cara todo alinhado com colete, escrito XP aqui. Eu falei assim, essa é a oportunidade da minha vida. Eu pensei, né? Eu tava assim, com uma roupa toda largada, rasgada ainda. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu cheguei nele, falei, cara, prazer, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Eu falei, cara, eu tô estudando, eu quero crescer no mercado, o que eu preciso fazer? Aí ele falou assim, cara, você tem certificação? Eu falei, cara, ainda não. Ele falou, estuda pra Ancor. Eu falei, cara, eu só quero uma oportunidade para prosperar. Aí ele falou assim, eu moro em apartamento tal, andar tal. Eu subi em casa correndo, preparei uma carta de apresentação, um currículo, atualizei, coloquei na pasta, coloquei debaixo da porta. Passou 6 meses e nada. Eu falei, não vai acontecer. Me ligaram, me chamaram para entrevista depois de 6 meses. Eu falei, cara, é uma oportunidade. Eu estudei tudo da empresa. Eu decorei até a quantidade de páginas que tinha no código de conduta. 28 páginas, eu lembro até hoje. E aí eles perguntaram tudo, eles me contrataram. Ele falou, Léo, a gente fez um monte de entrevista, mas você está contratado. Me contratou na hora. Eu comecei de back-office. Aí eu estudei para certificação. Eu reprovei 2 vezes, a Esther sabe. Foi um momento da minha vida que era uma prova de muito cálculo assim, financeiro, mais de 90 questões, super difícil.
Eu reprovei 2 vezes e era uma Mas prova... pra quem tava começando, né? E você pagava um valor que era alto na época, né? Pra fazer essa prova. Sim. Foi um momento que, nossa, era muita angústia, porque era uma prova longa, eu estudava por muitos dias, por muitas horas e não conseguia. E aí chegou um momento que eu passei nessa prova, virei assessor, só que mesmo assim não estava realizado. Por quê? A parte que eu queria desde o início, que era o quê? Prosperar. Não acontecia. Não estava acontecendo. Aí eu recebo uma proposta. Um amigo meu que trabalhava na Bolsa de Valores. Léo, cara, vem pra cá, meu, você é bom. Falando assim, né? Cara, precisa de inglês. Eu não falava inglês. Não falava inglês. Meu inglês era médio pra baixo. Eles falaram, Léo, você tem inglês fluente? Eu pensei, cara, essa oportunidade que eu tenho. Falo. Ontem eu não falava, mas hoje... Ontem de manhã eu não falava, hoje na hora do almoço eu falo. Hoje eu falo. Ele falou, cara, você vai ter que fazer entrevista, tudo, e é internacional, né? Aí eu falei, beleza. Eu comecei a mergulhar nos livros. Nossa, comecei a estudar. Fui pra entrevista, não precisou de inglês, eles falaram assim, Léo, você entende de inglês? Entendo. E fui. O tempo foi passando, aí chegou um dia que eu tava trabalhando, era umas 6h40 e o pessoal ficava até 6 horas e ia embora. Era umas 6h40 para 7 horas eu tava trabalhando. Aí o meu gestor na época, ele falou, Léo, você tem que ir embora. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque aqui você não pode trabalhar mais. E qual que era o meu sonho? Prosperar. Eu falei, como que eu vou prosperar se eu tenho que fazer tudo igual a todo mundo? Não tem como. Eu vou demorar quanto tempo para crescer? Eu perguntava graças a Deus, por conta da igreja, eu sempre fui uma pessoa, isso foi um presente de Deus, muito bem relacionado. Eu conheço, por exemplo, pessoas que são vice-presidente em bancos americanos, que são diretores. Então, eu já conhecia, eu já tinha uma amizade já no convívio pessoal. E aí eu perguntava para eles, quanto tempo você demorou para se tornar um diretor? Cara, 25 anos. 30 anos. Eu falei, meu Deus. Aquele dia eu já comecei a ficar de novo insatisfeito. Insatisfeito assim, grato, mas querendo algo a mais. Foi quando eu vi um card de contratação da Demicon. Aí eu falava, meu... Aí chegava um amigo meu, na época, e falava assim, os caras da Demicon tá ganhando lá 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Nossa, Irmão, posso fazer uma observação sobre pode isso? falar. Teve uma vez que a gente tava numa igreja e ele tinha sido chamado pra tocar. Aí tinha uma galera lá que começou a falar sobre a Demicon e eu falei, nossa, Léo, eles trabalham com investimentos igual a você. Ele, não, isso não é Eu era investimento de orgulhoso, verdade. egocêntrico. Porque ele sabia que era consórcio. Aí essa gostava. arrogância dele fez ele demorar tanto pra conhecer a empresa. Sim. Mas é engraçado hoje lembrar, né? Da forma que ele falou, É. isso não é investimento. Não, e eu fiquei bravo com ela. Bravo assim, porque eu falei assim, meu, isso não é investimento. Como ela não sabe disso, sabe? Consórcio é ruim. Sabe, consórcio não é um negócio bom. Aí o tempo passou, aí falaram, meu, o pessoal tá ganhando bem. Aí eu falava, irmão, assim, acho que um mês até tudo bem, mas todo mês duvido. Aí eu vi o card de contratação. Foi o senhor até que Sério? apresentou. Foi na inauguração de Alphaville. Ah, que legal. Foi, acho que, no começo de fevereiro. Aí eu sentei ali na PA e fiquei olhando. Aí você apresentou o negócio. Teve uma hora que você fez uma pergunta pra mim, eu não entendi nada. Eu só concordei, mas não entendi nada. Não tava entendendo nada. Mas só tava olhando. Quando finalizou, eu falei, meu Deus do céu. Você fez uma pergunta de cálculo, assim, né? Da aposentadoria imobiliária. Você fez assim, quanto que ele pagou nesse imóvel? Era 6.800, no exemplo. E você falou 300. Eu falei um valor todo errado. Assim. Você falou o valor da compra. Mas é a pegadinha que eu faço. Eu sei. E aí... Nossa, lembrar disso é muito bom. Aí eu falei assim, eu vou entrar nessa empresa. Só que eu não sabia vender. Eu não sabia nada de consórcio, porque eu sempre falava mal. E qual que foi a maior dificuldade de vocês quando vocês entram na Demicon? Quando entra na Demicon, Venda? eu acho que não é venda. Sabe por quê? O caminho ele já foi traçado. Falaram uma coisa pra mim, falaram assim, Léo, o caminho já foi feito. É só você copiar e colar. Tentar fazer do seu jeito. né? Exato. A maior dificuldade não é vender, chefão. E não é aprender do produto. Mas é aqui, é a mentalidade. É de você entender que é um processo que você vai prosperar, mas cada um tem o seu processo. Eu falo pros consultores, assim, cara, você tem o seu processo. Não adianta eu ficar fazendo reunião pra você, não adianta, você tem o seu processo e você tem que passar por ele. Não adianta, não tem o que fazer. É isso. E aí, a Esther orou, falou, Deus, não deixa ele... Aí, como que foi? Eu pedi demissão da Bolsa de Valores. Eu não tinha já tomado a decisão ainda que ia ser a Demicon. Eu não sabia o que ia vir. Eu tomei a decisão de sair da B3, porque eu queria algo diferente, né? E aí,
eu pedi demissão e no mesmo dia, no dia do aniversário dela, eu pedi demissão e pedi ela em casamento. Eu não sabia o que ia vir pela frente, eu não sabia se ia prosperar ou não. Mas eu dei o passo de fé. Mas quando você pediu a demissão da B3 e você pediu a Esther em casamento, você imaginou algum dia na sua vida que vocês estariam vivendo o que estão vivendo hoje? Pelo amor de Deus. Nossa, meu Deus. Meu Deus, A chefão. gente até sonhava, chefão, mas não era. Não chegava aos imaginava. pés que Não imaginava. Nossa, eu sei que... Eu tô falando muito E já aqui até... também, né? Não, acho que pode falar. E até nessa oração que ele comentou que eu fiz, é pra vocês verem quanto que foi de Deus mesmo. Eu falei, Deus, por favor, leva ele pra um lugar onde o esforço dele seja honrado. Porque, igual ele comentou, ele não podia trabalhar mais. Onde que existe isso, gente? Não dá certo. E ele sonhava. Como que ele ia realizar esse sonho sem trabalhar? Aí eu orei para que Deus desse um lugar onde ele pudesse trabalhar e ser honrado pelos esforços dele e que, principalmente, nesse lugar, as pessoas influenciassem ele de uma forma que ele visse que valia a pena honrar a Deus. Meu Deus. Não tem como explicar. Não tem como explicar o que eu sinto. Até esses dias, conversando com os nossos consultores, a gente entrou lá na sala VIP e eu contando disso, eu mesmo sonho. Porque eu sei como que foi essa oração, eu sei quão sincera foi. E ver isso acontecer, a oportunidade, eu comentei, né? Essa oração que eu fiz foi em janeiro de 2024. Nós estamos em janeiro de 2025. Olha o tempo que aconteceu. Mas o motivo disso é... O meu coração estava alinhado com o que Deus queria. E quando eu pedi, ele fez. Porque eu dei abertura, eu falei, Deus, ele pediu demissão, tá tudo bem, não se preocupa. Pediu em casamento, ele vai prover. Amém. E foi exatamente dessa forma. Deus fez. Não teve como dar errado, porque a gente estava seguindo o que Deus queria que a gente fizesse. E como que é vocês trabalharem juntos? Porque hoje vocês trabalham juntos, né? O Léo, ele faz a parte da gestão ali da área comercial, contratação, atendimento, treinamento. E você, Esther, cuida da parte administrativa, né? O formato que eu e a Sayuri trabalhamos. Isso. E como que vocês trabalham? Como que é vocês são super novos, acabaram de casar. Sim. Então, vocês estão trabalhando juntos, estão 24 horas juntos, em casa juntos. E aí, como é que é? Chefão, quer responder? Não, pode falar. Pra ser bem sincera, até pra Sá, no começo não foi fácil. Porque é muito tempo de convivência, recém-casados, então a gente tem 6 meses. É meio tenso, você tá convivendo o tempo todo com uma pessoa. Mas quando a gente viveu o processo e essa fase meio turbulenta passou, hoje eu olho e falo, meu Deus, muito obrigada. Porque eu vejo tantos casais, até mesmo na minha família, não deu certo. Porque as visões estavam muito desalinhadas, os propósitos desalinhados, cada um indo para um canto. Mas isso liga também no que o Léo acabou de falar. Quando a gente segue o que já tá pronto, hoje eu tento imitar ao máximo o que a Sá faz. A Sá é o meu exemplo dentro da empresa. Então, o tempo todo, eu olho até na salinha e falo, o que a Sá tá fazendo? Aí eu cheguei na sala e perguntei, falei, Sá, o que eu tenho que fazer? Eu acho que não tô sendo uma boa gestora esses dias, né? E eu listo, no meu caderno tem tudo anotado, porque eu quero seguir exatamente os mesmos passos, porque é isso que deu certo. O Léo é a mesma coisa, eu até conversava com ele, eu falava, Léo, se apega no chefão, vê tudo o que ele faz, segue cada passo, olha como que ele fala com os consultores, olha como que ele faz tal coisa. Isso e ele mesmo. falava, é exatamente isso. Isso que fez dar tão certo. E claro, hoje é uma fase muito gostosa, porque assim, a gente acorda juntos, passa o tempo lá em casa juntos, tem no trabalho também, quando a gente vai pra igreja, é tudo juntos, então acaba que a gente tá construindo uma história que tá bem ligada, diferente, cada um tá vivendo uma coisa. Então isso Glória faz a tudo Deus. ser muito mais especial. E é exatamente o que eu orei, então Deus abençoou. Até complementando, no começo foi difícil, mas a gente usou muito vocês como referência. E usa até hoje, né? Tanto que às vezes em casa eu falo assim, eu tô parecido com o chefão. O Ricardo é igual o meu, eu tenho igualzinho esse. E a gente nem combinou, viu? Lá Na confra. Na Igual. compra, né? Verdade, igualzinho. Aí eu perguntava Tô assim... todo feliz quando tava igual. Aí eu falava assim pra Esther, eu falava assim, eu vou copiar o que dá certo, eu vou pegar até os cacuetes do chefão, eu vou fazer igual. Ele me imita. Ele faz Imita. assim. Não, imita, como é que é? Como que é, Léo, que você faz? Nós geramos patrimônio. É igualzinho. Eu falo assim, se é o que dá certo, eu vou copiar até Mas tudo. até o treinamento, tudo que faz é exatamente igual, porque é o que dá certo. É. E o erro é tentar fazer do seu jeito. Assim, eu falo assim, Forte isso brinco. que você falou. Oi? O erro Forte é que tentar você fazer do falou. seu jeito. Nossa, muito forte. Muita gente não prospera rápido com a gente, porque o que vocês estão vivendo... A gente estava orando em Curitiba há uns 9 anos atrás, numa salinha bem velhinha, bem onde eu e a Sayuri começamos. E ali o Espírito Santo ministrou a gente. Que ele falou assim, vocês vão trilhar um caminho para que as pessoas que cheguem lá na frente vai ser simples. Mas desde que ela entenda que tem uma direção. Existe um propósito em cima disso.
Eu quero ver, é esse empresário agora. Exato. Pode ser? Beleza? Quando você tiver autoridade, você vem falar isso pra gente. Mas por quê? Pra pessoa entender que ela vai chegar ali e ela é igual a todo mundo, só que ela tem um quê? Um processo dela. Nossa, fortíssimo. Mas o processo de vocês, eu vejo que cada vez está sendo mais rápido, porque são obedientes. Cara, a Esther acabou de falar. Ela entrou na sala, essa sala não estou sendo uma boa gestora. Eu tenho certeza que a sala falou assim, não, está sendo sim, calma. Vamos conversar. Mas por O quê? que tá acontecendo, Flor? Cara, É bem isso. É bem isso. Cara, mas isso que vocês estão gerando em vocês é uma pressão. E a pressão, ela adianta o processo. Uhum. Porque, cara, que quando o povo sai da terra do Egito, ou ali a palavra de Deus fala que o povo está sendo escravizado há mais de 400 anos, o povo sai do Egito e vai para sentir a terra prometida. A Bíblia fala que durou em torno de 40 anos. Só que você vai conversar com teólogos, pessoas que estudam muito sobre isso, sobre essa parte, falam que era para durar de 15 a 30, 40, 50, 60 dias. Uhum. Por que demorou 40 anos? Mentalidade do povo. Fortíssimo isso. O povo já tinha saído da escravidão, só que estava com saudade da escravidão. O povo já tinha saído da escravidão, não queria escutar a direção de um líder. O povo já tinha saído da escravidão, só que estava com saudade do resto que tinha lá. Então as pessoas, elas demoram no processo delas porque elas travam. Uhum. Filipe, como que eu adianto o processo? Colocando pressão no processo. Entregando mais. Cara, quando eu e a Sá estudamos que nos primeiros 5 anos, 95% das empresas do Brasil quebravam, cara, existe um erro aí. Qual que é o erro? Falta de entrega inicial. Uhum. Falta de comprometimento. Cara, a primeira meta nossa foi trabalhar os primeiros 2 anos sem folga. Porque, cara, a gente já não tem dinheiro. Ninguém na nossa família ensinou a gente a ser empresário. Então, vamos fazer o quê? Dá certo. Cara, vocês demoraram quantos dias para vender a primeira cota? Eu demorei... foram... Uma semana ou 15? Foi uma semana, mais ou menos. Eu e a Sá demoramos uns 4 meses para vender uma cota de 75 mil. Porque ninguém ensinava, não tinha direção, não tinha treinamento. Só que eu atendia 12 clientes por dia. Uhum. A Sá lotava a minha agenda. Só que quando a gente começou a vender, os clientes dos 4 meses atrás começaram a me procurar. E eu comecei a vender muito para eles. Às vezes perguntavam na loja, cara, você vendeu 12 milhões esse mês? Eu falei, não, mas eu vou vender 25. Por quê? Porque a sede nossa da vitória era muito grande, né? Quando a gente chegou em São Paulo, eu mandei uma mensagem para o nosso presidente. Falei, chefe, a gente vai vender 100 milhões por mês. Ele falou, eu acredito. Pô, 100 milhões. Chefe, a gente vai vender 200. Cara, isso é loucura naquela época. Uhum. A gente vai vender 200 milhões no mês. Acredito. Pô, 200 milhões. Ah, mas 200 milhões tá bom. Não, cara, a gente vai vender 500 milhões por mês. A gente vai vender 1 bi por mês. O que eu e a Sayuri estamos fazendo? A gente está acelerando o nosso processo. O meu processo ele pode ser mais atrasado. Pode? Pode. Ah, não, eu vendi 100 milhões esse mês. Esse ano é meu ano sabático. Vou vender mais 100. Aí é o erro. É o erro. Porque começa a entrar na zona de conforto. Aí o conforto te destrói, o conforto não faz você crescer e o conforto você volta para o Egito. Onde que a gente faz a rampagem? Cara, entrega. Cara, vão nos perseguir. Cara, vamos falar que a gente ficou maluco. Aí a família fala, esqueceu a família. Não, que eu tô lutando pela família. É diferente. Aí começa todo um processo. Nossa, isso é muito forte. Mas, chefão, isso é até muito, assim, marcante pra quem fala, eu tenho medo, porque eu nunca trabalhei com isso, eu nunca fiz isso na minha vida. Só que se você olhar para um todo, peraí, tem 2 pessoas que saíram do nada, se dedicaram, se esforçaram, viveram o que hoje você não precisa passar, porque isso já foi enfrentado lá atrás. Exato. Você só precisa seguir o que tá pronto. É igual o senhor fala, é diferente você ter medo e ser covarde. Medo isso. todo mundo vai ter. É isso. Uma hora ou outra, igual eu tava um pouco nervosa de vir, até comentei com vocês. Mas deixa esse medo pro lado. É igual eu comentei com os consultores esses dias. Não vai te agregar em nada. Não vai te agregar em nada. É diferente de você ser covarde. O covarde, ele não vai construir história nenhuma. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Então, é enfrentar esse medo. E a vantagem é olhar e ter orgulho. Por exemplo, nós temos 2 pessoas que nos lideram que tem dado muito certo. Igual, eu tava agora no final de semana no Paraná. Eu tava numa mesa de mulheres. E lá, a Demicon é muito conhecida. Só que a minha boca, assim, encheu quando eu falei. Eu faço parte da gestão do Leandro e da Sayuri. Porque... Porque além deles terem essa bênção já, essa promessa que já foi derramada sobre a vida deles, eu comentei com elas sobre isso, de que eu fiz uma oração onde eu queria que Deus me colocasse num lugar onde valia a pena, o Léo, por exemplo, olhar e ver que valia a pena honrar a Deus. E também prosperar e ser honrado pelo trabalho dele. Eu olho hoje e falo... Como assim eu tô vivendo isso? E conversando com elas ali, eu comentei.
isso da promessa deles tem sido derramado sobre nós. Quando a gente estava no ano passado, no Tatuapé, eu olhei para o rosto do Léo e falei, Léo, a gente realmente tem que seguir o Leandro e a Sayuri. No momento de decisão que nós tivemos, nós olhamos e falamos, realmente são eles que Deus está mostrando. E como consequência disso é olhar para tudo que nós vivemos, tudo que tem acontecido e ver que essa decisão foi realmente a correta. Glória e eu não a voltaria Deus. atrás nunca. Glória a Deus. E quando eu tava conversando com elas até olharam assim, nossa, eu conheço. Porque lá é muito conhecido, né, a Demicon. Então, isso faz a gente ter dentro do nosso coração de que essa decisão, ela foi tomada da forma certa e de que agora é só seguir o que foi ordenado. Colocar pressão, né? Sim, Mas- até você falou sobre pressão. A gente até brinca sobre a cenoura, não é? Que tem entre os empresários. De que tem que ter alguma coisa ali atrás para você poder se mover, ralar. Senão não acontece. Não acontece. Eu preciso, por exemplo, olhar para o rosto da Sai e falar: o que ela tá pensando de mim? Será que eu tô entregando o que ela espera de mim? Para poder falar: peraí, vamos olhar para cá, o que eu tô fazendo? Porque talvez esse pensamento mude as minhas atitudes de uma forma que vai mudar todos os nossos resultados. É esse tempo todo de reflexão, seguir o que tá falando. Reflete, segue o que tá falando. E faz. E, ó, olha que forte que você falou. Sabia que uma das perguntas que eu e a Sá sempre perguntamos para nossa CEO é essa? O que a gente pode melhorar? Uhum. O que a senhora espera mais da gente? Porque quanto mais a gente se confronta... Ah, mas cara, vocês venderam 5 bi ano passado. Não, mas esse ano eu quero 10 bi. Isso. Entendeu? É aí que o jogo muda. Ah, Felipe, tem que mudar aqui. Ok, a gente nunca mais vai errar aqui e vamos entregar. E a gente volta determinado para isso. Só que a determinação, junto com a ambição de crescimento, sem passar por cima de ninguém, você conquistar o espaço, que é aquilo que Deus tem guardado para você, cara, faz você viver coisas extraordinárias. A gente fez um episódio de Explosão Cast com o Rogério, né? E eu falei pro Rogério, Rogério, nunca perca algo. Estamos somente no início. Eu e a Sá estamos há 10 anos de empresa já. Vai fazer 10 anos. E aí as pessoas falam, nossa, cara, você com 10 anos zerou o game. Eu falei, não, só estou no início. Não existe zerar game. Não existe zerar game. Cara, quem zerou o game foi Jesus. Eu não, quem sou eu, cara? Misericórdia. Então, cara, só que eu tô só no início. A minha esposa sempre tem as melhores perguntas, né, amor? Vou deixar pra você perguntar agora. Eu tenho. Meu Deus. Olhando assim a idade de vocês, gente, vocês são acho que os nossos gestores mais novos. De todas as unidades. Todas. E eu queria... Talvez o Brasil. Do Brasil, né? Porque 21, 24... 25 fiz agora. Então aí... Imagina isso com 40. Nossa. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo na minha vida. Pessoas velhas com 40, 50, 60. Não, Mas nós dois somos velhos agora. Ah, para aí. Para com isso. Pelo amor de Deus. E o Paulo Lobo é o quê? Paulo, não quis dizer Vem, isso. É o nosso Ô, vozinho. Daniel. Não me estressa, Daniele. Mas assim, olhando para a idade de vocês, eu fiz uma pergunta, né, para uma pessoa que estava aqui antes. O que ele falaria pro Rogério com 19 anos, né? Há anos atrás. Para vocês eu faço o contrário. O que vocês esperam? Como vocês se veem daqui a 10 anos? Nossa, essa é uma pergunta bem forte. Olha, Deus, ele deu uma palavra para mim. Tá. Dizendo que eu viveria uma dupla honra. Muito tempo atrás. Meu Deus. E também uma palavra em Isaías, que ele fala que eu seria um líder, né? Eu não sei se a gente consegue pegar a palavra, mas, enfim, é Isaías 55. Ele fala que as pessoas viriam atrás de nós nessa palavra. Eu não sei se... Eu acho que você vai lembrar disso. Eu lembro da lanchonete, vou até falar pra você comentar. Como que foi? Não fica sem contexto. Como que foi? Eu acordei de manhã um dia e eu sempre tinha costume já de ler ler alguns versículos de manhã. Só que naquele dia o Espírito Santo ele ministrou no meu coração. Ele falou assim, lê o capítulo inteiro. Foi algo muito forte, eu comecei a ler. E Deus sempre usou Davi para falar comigo. Por quê? Porque Davi era jovem, porque Davi era músico, e Davi tinha uma história de um dia ser líder. E Deus usou, desde quando eu era novo, desde quando eu tinha 13 anos, usou o personagem Davi para falar comigo. Eu comecei a ler aquele capítulo, e ele falava que tinha promessas feitas a Davi. Quando eu li a palavra Davi, o Espírito Santo falou assim, presta atenção e lê com calma agora. E eu comecei a ler aquilo. E eu comecei a receber promessas de Deus ali na minha cama, lendo o celular. Aí eu compartilhei. Aí aquilo ficou forte. Eu falei isso pra ela, eu contei disso. E a palavra falava sobre liderança. E aí, eu não sei se vocês conhecem
O Paru e o Menezes. Brincadeira. E aí a gente, antes da Demicon, nem conhecia a Demicon. A gente foi numa lanchonete e eu falei, cara, deixa eu compartilhar com vocês essa palavra aqui. E a gente tava numa lanchonete, antes de compartilhar, o cara da lanchonete, que era da igreja, ele falava assim, você tem um perfil de liderança, você. Falava assim pra mim. Aí eu falei, meu Deus, que forte que o senhor tá falando, deixa eu compartilhar o que Deus me entregou aqui. Aí tava o Paru, tava o Menezes. Falei, gente, olha isso. Aí eu comecei a compartilhar. Eles, nossa, irmão, que forte. Anos depois, na Demicon, eu tive a honra e o prazer de poder ser gestor. E junto com eles ali. Glória a Deus. Sabe? E eu vejo que isso foi uma promessa de Deus. Então, assim, respondendo a pergunta, Sá, como eu me veria, né? Eu vejo que Deus tem coisas sobrenaturais, a dupla honra que o Senhor prometeu. A Bíblia fala que as pessoas viriam atrás de nós, mas eu não falo atrás de nós por sermos nós, mas que existe uma unção, algo derramado, né? Sobre as nossas vidas também. E eu lembro muito de uma coisa. O profeta Amaro, quando ele derramou a promessa sobre a vida de vocês, ele falava assim, que as pessoas que entenderem que existe uma unção sobre a vida de vocês também irão... sobre as nossas vidas. Que é Deus sobre a vida de vocês e irão prosperar. E ele falava, o que ele falou, ó, irão prosperar, serão milionários com Jesus e muitas vezes ganharão até mais do que vocês. E eu falo isso para a glória de Deus. Então, assim, eu olho para o futuro e eu vejo que Deus tem coisas grandiosas preparadas, mas isso para honrar o nome dele, para poder fazer as pessoas prosperarem com Jesus. Amém. Cara, e foi a continuação do Amaro, tá? Porque o Amaro falou bem assim, ó, só que existe aqui algo, é para honra e glória de Jesus. Não é sua honra, Felipe. Exatamente, é exatamente. Honra. Então existe muita gente pergunta pra gente, nossa, são muito humildes. Cara, eu vou ser mais ainda. Cara, não tem que ser eu ser glorificado, tem que ser o nome de Jesus. Exato. Eu falo isso porque Deus nos usa, né? Só que existe um propósito por trás disso. Que é o que o Senhor fala. Onde o dinheiro ele vai chegar na nossa vida e na nossa família, no reino de Deus e nas pessoas. Meu Deus. E o legal de tudo isso é que eu me lembro daquela passagem que tem a mulher samaritana quando ela encontra Jesus no poço. E tem uma tradução que ele fala, se você soubesse. E é a gente olhar para os nossos sonhos hoje e lembrar de que Deus ele tem pensamentos muito maiores, coisas muito maiores pra gente. E pensa assim, se você soubesse que não é só isso. Se você soubesse o quanto que eu tenho para fazer. Porque é igual vocês sempre falam, eu e lá a gente fala o tempo todo em casa, é sobre pessoas. Eu fico muito feliz de saber, por exemplo, que através da nossa união, através do que tem acontecido na nossa vida, muitas outras famílias serão transformadas, pessoas que talvez já não sonhavam mais, não têm ambição mais na vida, não pensam, um pai, por exemplo, de família que pensa, eu não consigo mais sustentar, Jesus me ajuda, e a gente vai ser a saída para isso. Amém. A gente vai ser o que Deus vai usar para transformar essas vidas, essas pessoas. E isso que alegra o meu coração de verdade, porque se a gente for olhar assim, a gente, beleza, tá vivendo coisas extraordinárias, Deus tem muito mais, mas é muito bom olhar pro lado e ver que não é só a gente, todos eles vão viver também. Exato. É isso. Não é um só que prospera, são todos. É isso. Sim. E o foco é esse, né? O foco é que seja todos prosperando, crescendo, vencendo. Sim. É lógico, nós sabemos que depende, existe algo que depende. Qual que é? Cara, trabalho. Sim. Cara, e várias outras coisas, né? Uhum. E eu acho que a maior dificuldade nossa hoje, como gestão, é a gente mostrar para a pessoa que se ela não trabalhar, ela não vai conquistar. Uhum. Se ela não entregar, ela não vai viver. E aí que entra a gente com muita força, né? Eu acredito que hoje tem líderes que se perderam um pouco, né? Só falam, mas não executam. Eu acho que o verdadeiro líder não é o que fala, é o que faz. Uhum. Eu acho que o exemplo do líder arrasta, né? Muitas pessoas chegam para mim e falam, cara, você é cristão, você é pastor? Eu falei, sou sim. É que eu nunca vi você falando sobre isso. Eu falei, cara, mas não preciso falar, o meu exemplo vai falar. Eu não negociando princípios, eu não olhando para uma mulher diferente, cara, eu não falando mentira. Uhum. Cara, existe um porém, o que é seguir Jesus, né? E quando a gente entende que existe esse princípio, que ele é inquebrável, as pessoas querem aquilo ali também. Cara, eu estou num lugar que eu vou crescer, vou prosperar, vou vencer com a minha família, cara. Eu não vou precisar ficar milionário e trocar de esposa. Isso é muito forte. Entendeu? Então, né, a gente conhece vários empresários do Brasil e quando eles se separam, a primeira coisa é os caras fazer o quê, amor? Compra um carro esportivo. Eles compram uma Porsche. Não, cara, já comprar um Porsche com a minha esposa, meu. Sim. É com ela que eu vou curtir tudo o melhor que nós temos, né? Uhum. E nunca vamos divorciar em nome de Jesus, né?
É isso aí. Amém. Aqui também, né, amor? Fechado. Esse é... Amor, mais perguntas. Sonhos realizados e sonhos que ainda vão realizar. Vai lá, amor, pode falar, que eu falei da outra vez. Sonhos realizados, o maior deles é ver eu casada com o Léo, seguindo o que Deus planejou pra gente, ordenou pra gente viver. Que bênção. Não ter perdido Jesus no meio disso, E não mesmo vou perder. tão novos, Amém. porque muita gente na inocência, né? Ou talvez não, né? Esquece quem que fez aquilo tudo na vida da pessoa, mas pra mim a maior alegria, o maior sonho realizado é ver eu prosperando junto com o Léo, casados e principalmente com Jesus à frente de tudo. E claro, né? Tiveram coisas que nós conquistamos, que nós não sonhávamos. O primeiro carro do Léo foi uma Mercedes. E eu sempre falo isso porque... Nossa, eu preciso alegria. contar uma história. O primeiro Conta. carro é uma Mercedes. O nosso primeiro carro foi um Palio. Tinha que empurrar aquela desgraça lá. Glória a Deus. Glória a Deus pelo Gasolina. pai. O Léo. Você não empurrou o carro, Não, meu. eu senti a raiva aqui, Irmão, ele falando do Você, quadro. Jogar uma bomba, né? Irmão, você não fez assim com a chave, só apertou o botão. Mas até o motivo de eu falar, o primeiro carro foi uma Mercedes, eu ter tanto orgulho de falar isso. Porque há uns 2 anos atrás, eu estava indo pro trabalho do Léo, junto com ele, de manhã, e a gente estava dentro do ônibus. E aí a gente sentou ali um pouco antes da catraca, tava só os dois, mas ali na frente, mais isolados, sozinhos. E aí o Léo, ele começou a chorar. E aí eu olhei assim pra cara dele, oxe, por que você tá chorando? 6, 7 horas da manhã, os dois no ônibus, o menino ali sofrendo. Aí eu olhei pro rosto dele e falei, o que tá acontecendo? E ele não queria falar, não queria falar. E aí eu perguntei mais, insisti, e ele falou, é porque eu queria ter um carro. E se você perguntar o modelo pra ele, coisa do tipo, eram coisas muito mais inferiores do que o que Deus deu pra ele hoje. E aí E aí, detalhe, as pessoas que ele se comparava na época era tudo filhinho de papai, que estudava em faculdade, tipo, que o pai pagava. O pai que dava o carro quando completava 18, ele ali se comparando. Eu falei, Léo, não faz isso. Não faz isso. E ali o meu coração cortou, sabe? Doeu. Então hoje, quando eu olho e vejo ele Glória a Deus. com o carro que ele sonhou, e é só o começo, Em nome de ele Jesus. realizado e feliz por isso, eu falo, Deus, muito, muito obrigada. Porque nos mínimos detalhes, sabe? E ele me faz lembrar dessas coisas que aconteceram, para que isso seja testemunho. Até porque tem muita gente que sonha, mas com coisas pequenas, mas Deus tá falando, tem coisas muito maiores para você. Você só precisa encarar, ter coragem e ir, seguir. É isso. E isso foi uma das conquistas, né? Foi. Que a gente realizou. Nossa, o ano de 2024 foi um ano muito bom, muita conquista. A gente sabe que o ano de 2025 vai ser muito melhor. Pra frente é só. E eu falo assim, glória a Deus, né? Isso, eu glorifico a Deus porque eu falo assim, esse carro não é meu, esse carro é de Jesus. Esse carro é de Jesus. E passa um filme na cabeça de tanta coisa que aconteceu assim. Mas assim, foi isso, né? A gente, por exemplo, a gente se casou, viajamos para um resort muito legal, graças a Deus. Um dos melhores do Brasil, então imagina. Isso, começou na Demicon, já foi assim. Teve o carro, tem mais coisas agora para 2025 que estão acontecendo, mas... Viagens, conquistas de carro, tudo mais, o casamento, aconteceu muita coisa. Exato. Foi o ano que mudou completamente. Eu definiria assim, o ano que foi da virada pra gente. Exato. Que bênção. Né? Que bênção. E qual que é esse ano pra vocês, 2025? O que vocês esperam dele? Esse ano de 2025, chefão, eu entrei com uma mentalidade assim, agora voltada para a parte profissional, falando, né? A mentalidade, por exemplo, eu percebi uma coisa, né? Eu falo isso até com os consultores da equipe, que a gente precisa ter um posicionamento. Se você quer vencer, você tem que ter posicionamento de vencedor. Eu percebo que hoje existem muitas pessoas aí fora, né, que querem vencer, só que elas não têm o posicionamento de alguém que é vencedor. Desculpa perguntar, qual que é o posicionamento do vencedor? O posicionamento de vencedor é, por exemplo, se eu quero ser um empresário, como que eu tô falando? Como que eu tô me vestindo? Como que eu tô me comportando? As pessoas, elas querem, por exemplo, vender, elas querem ser um empresário de sucesso, mas elas não agem assim. E outra... eu penso o seguinte, quanto que vai valer a nossa gestão? Não só em valor monetário, mas em princípio, sabe? Em valor agregado. Então, eu entrei em 2025 com essa mentalidade. Eu falo para os consultores, eu falei assim, eu pego na mão deles e eu falo assim, ó, se você fizer alguma coisa que talvez não esteja sendo legal, você me dá liberdade para te falar? Sim, eu falo, você tem certeza? Sim. Isso aconteceu ontem do meu lado, com 3 consultores novos. E aí teve um consultor lá que ele não tinha o posicionamento, né, de uma pessoa que é empresária, uma pessoa que tá querendo vencer. Falei, cara, você vai começar a fazer isso, vai começar a se vestir assim,
e vai começar até o cabelo. Começa a deixar o cabelo assim. Ele começou a fazer e começou a vender. Porque, assim, o que eu vejo é que a gente precisa... As pessoas esquecem de copiar o que tá dando certo. Elas querem fazer do jeito dela. Eu falei, cara, começa a fazer isso. Mas por que eu tô fazendo? Ah, é da minha cabeça? Não, é o que eu copiei, que deu certo. Então, começa a copiar. Começa a fazer isso, porque eu quero que a nossa gestão vença dessa forma. Ter posicionamento de vencedor, sabe? Tem o que a gente tem para esse ano, ser forte e corajoso. Sim. Mas é o agir, é o fazer, sabe? Então é isso. Cara, e é tão forte isso, quando a gente começou a prosperar, nunca ninguém ensinou a gente. Uhum. Eu e a Sayuri, a gente ia em shopping de gente que tinha dinheiro. Em São Paulo, JK, Cidade Jardim, e ficava sentado vendo a pessoa próspera caminhar. Qual que era a roupa que ela usava, qual que era o corte de cabelo. Cara, essa pessoa estava bem alinhada sempre, bem alinhada sempre. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai encontrar um cliente, né? Tempo atrás eu estava de bermuda e lá encontrei um cliente. Falei, caramba, cara, por que eu não vim melhor vestido, né? Mas porque o cliente toda hora pode bater na minha porta. E ali a gente começou a ver que a pessoa não dava de cabeça para baixo, olhava só para cima. A gente viu a pessoa só sorrindo. Com certeza, várias com dificuldades. Cara, só que a dificuldade vai existir para todo mundo. Se eu ficar na dificuldade, eu vou travar. Daqui a pouco estou depressivo, crise do pânico e várias outras coisas. Mas se eu continuar caminhando, olhando para onde posso chegar, onde qual é a vontade de Deus, eu vou crescer, vou passar por tudo isso, né? Exato. E foi um negócio que a gente fez muito, né, amor? Sim. Muito, muito, né? E a gente estava até conversando recentemente. Eu olhei para trás e falei, amor, a gente não teve nenhum casal que a gente podia se espelhar ou conversar e falar assim, não tinha casal trabalhando junto. Nós fomos os primeiros, até onde eu sabia, porque eram poucas unidades, né? E não tinha referência, nós não tínhamos. Aí sempre eu ficava pensando, o que eu faço? O que eu falo? Como que... E sabe por que eu não tinha? Quem consultar. Nossa, isso é forte. Pra dizer Forte. assim, isso tá certo, isso tá errado, meu posicionamento tá certo, dele tá errado, tá tudo bem, tamo Isso é alinhado? muito forte. Não. Aí, eu olhando pra trás, eu falo, cara, a gente realmente, o que você falou, Léo, que tem um caminho feito, né? Feito. E É copiar. quando eu olho isso, eu lembro de uma estrada. Porque na estrada, alguém, algum dia que você não conhece, passou por ali e tirou todo o mato. Pra depois outra pessoa passar a máquina. Sim, é Pra depois verdade. vir o asfalto. E hoje, muitas pessoas, muitos carros passam ali naturalmente. Nem No percebe, automático. é. Mas um dia, alguém foi o primeiro a pisar ali e tirar o grosso. Até a árvore derrubou. E realmente, a gente não... Como é que eu falo pra você? A gente não se liga nisso. Falar assim, nossa, realmente aqui ó, um dia não foi isso, agora é isso, né? Então é só seguir. Eu acho que conforme isso vai passando, a sua velocidade do carro também vai aumentando, Exato. né? E você tem que estar sempre preparado. Isso Sim. tem acontecido, a gente vê dentro da empresa. Tá tudo muito rápido. Tá tudo muito assim, ó. Eu e o Léo, e eu nem sei se nós somos as únicas referências sobre isso, acredito que não. A de velocidade, o tempo que aconteceu as coisas, sabe? Sim. Eu e o Léo, a gente tudo olha e muito fala, o que rápido, é né? isso? Em menos de um ano, a gente não completou um ano. Eu me lembro o dia que vocês pegaram uma comissão bem alta, bem alta. O Léo entrou branco na minha sala, branco. Aí falou, chefão, eu recebi isso, esse mês, esse valor, e não sei o que eu faço com isso. Deus zoei ele, né? Falei, cara, faz o seguinte, dá pra mim que eu sei o que eu faço. Eu resolvo pra você. Cara, seu Mas problema é até- muito dinheiro, eu resolvo. Até esses dias, a gente tava no escritório, aí eu falei pra ele, baby, o relatório de comissão saiu. Aí ele abriu o computador e falou, deixa eu ver quanto que foi. Na hora que ele abriu, ele ficou, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu, Léo, fecha esse computador. Mas um complemento, por exemplo. Uma mentalidade que eu tenho, por exemplo, eu quero prosperar. Show de bola, beleza. Só que como que é a minha cabeça? Qual que eu vejo que é o erro de muitas pessoas? Elas não têm a ambição de querer aprender mais, de querer entender mais mesmo. o teu posicionamento. Por exemplo, às vezes eu vou conversar com alguém, fala, Léo, tudo bem? Aí a mãozinha assim, fala desanimado, aí olha pra baixo. Aí às vezes eu falo assim, cara, olha pra mim. Você é um empresário, não é? É um empresário e fala assim? Cara, aperta minha mão firme. Ele fala assim mesmo. Eu falo, aperta minha mão firme. Como que é a tua mentalidade? O que você quer pra tua empresa? Quanto que vale a sua empresa hoje? Qual é o LTV, o CAC, o churn da sua empresa? Se você precisar vender a tua empresa hoje, quanto que ela vale? É uma mentalidade de empreendedor. E é uma coisa que eu, de 2019, eu via Flávio Augusto, esses caras que... Eu falava assim, eu quero ter uma mentalidade vencedora, só que eu preciso agir assim, eu não posso ser... nós não somos só vendedores, nós somos empresários. Isso.
Se eu não tenho a mentalidade de um empresário, se eu sou vendedor, eu só quero me preocupar em venda. É Só isso. que o empresário se preocupa sempre com algo a mais. Eu falo pra pessoa que ela vai iniciar na Demicon, cara, você vai ser um empresário aqui, você não vai ser só um vendedor. Aqui você controla o teu financeiro, você controla o teu marketing, você controla a venda, o pós-venda, O mais importante, o tempo. o tempo. Aham. Só que qual que é o erro das pessoas? Achar que é só venda, não é só venda. Você tem que ter a mentalidade de empresário pra você Isso mesmo. crescer. Eu acho que o mais importante, fora o tempo, é o pós-venda. Uhum. Porque um bom pós-venda, o teu cliente ele fideliza e ele vai vender para você. Sim. Aí que eu acho que a venda ele é simples, sabia? Quantos parceiros surgiram disso, né? É. Cara, a venda eu sentei com a Sayuri, não conheço ela, só que ela tem uma vontade de comprar uma casa. O que eu vendo? Consórcio de casa. Eu vou mostrar para ela que eu vou proteger o futuro, que na velhice, quando cair o salário dela para uma aposentadoria, ela já vai ter a casa própria, ela não vai pagar mais aluguel. Cara, vendi. Só que como que eu vou continuar vendendo para a Sayuri? Mostrar que eu tenho um produto novo, que agora é o carro, Uhum. que é o menor custo financeiro do Brasil, que ela pode andar com o carro dos sonhos da aposentadoria. Só que a Sayuri tem amigas, tem amigos, tem filhos, vai indicando pra gente. E a gente vai o quê? Alavancando, vendendo. Isso mesmo. Fortíssimo. Fortíssimo Fortíssimo. demais. Amor? Vou finalizar. Sempre. Vocês já estavam treinados, tá? Que eu vi ontem. Estavam Você perguntando. acredita que ela queria Sabe o que eu mudar? falei? Não muda, não. Eu falei assim, eu vou mudar só Deus. pra pegar de surpresa. Mas não vou não, tá? A cara da O cara falou Esther. assim, amor, eu vou mudar bem na hora do Léo descer, só ver a cara dele. Ele não vai fazer isso, não. Vocês acham que eu sou ruim, né? Sá. Não, não vou E o não. Flor? Agora o Flor sumiu. Sumiu, não sei onde tá. Onde que tá o Flor? Não sei. Ai, meu Deus. Uma frase ou uma palavra que vocês deixam aqui pra gente. Ó, a sua disciplina é do tamanho da sua ambição. Essa é a frase que eu tenho. Fortíssima. Esther? E que o sábio um dia já foi um ignorante. Meu Deus do céu. Pra tirar o medo da galera, né? Que não quer vir, tá usando desculpa. Um dia todos nós já fomos uns ignorantes, não sabíamos de nada. E nós decidimos seguir o caminho e isso que mudou a nossa vida. E tem mudado pra muito melhor, né? Todos os dias. Exato. Meu Deus. Fantástico. Gente, agora eu vou pedir para vocês olharem para a câmera aqui. Essa Vocês daqui. vão ter- vai ter uns 30 segundos, vai ter um QR Code com o telefone de vocês. Tá. Porque o foco do Explosão Cash é a gente mostrar para as pessoas que tem gente crescendo, prosperando e vencendo com Jesus. Quebrar a crença limitante, não posso prosperar. Pode sim com Jesus, sem se desviar, sem perder nada. E também ajudar pessoas o quê? Cara, existe uma direção, existe um formato e nós temos vaga de trabalho. Nós não cobramos por isso, gente. O Léo e a Esther hoje faz gestão dos melhores equipes do Brasil e tenho certeza que você tem a cara da equipe deles, né, Léo? Sim. Bom, o que eu quero falar pra você. Você tem medo de abandonar talvez uma estabilidade. Você tem medo porque você não sabe vender. Você tem medo porque você não conhece o produto. Mas eu posso te falar uma coisa? Estabilidade não existe. Você nunca vai ficar rico no CLT. Então eu te faço um convite a dar um passo de fé. A vir num treinamento de contratação nosso. A gente vai cuidar de você. A gente vai ensinar você a vender. A gente vai ensinar você do produto. E você vai prosperar também conosco e com Jesus. Em nome de Jesus. Gente, vai ter um QR Code aqui. Pega o teu celular, clica no QR Code, mande um WhatsApp para o Léo e para a Esther e tenho certeza que vai ser uma alegria, uma honra ter você na nossa equipe, nossa gestão, na equipe da Demicon, a melhor empresa do Brasil e do mundo. Amor, vamos finalizar? Quero agradecer a vocês. É um orgulho, tá? Ver o crescimento de vocês e caminhar com vocês. De verdade. Vocês têm idade para ser nossos filhos. Isso é Você é verdade. velho já, gente, hoje? Não, Não, me complementando perdoa, o eu velho. preciso ter isso. Mas é verdade, olhando assim vocês, eu olho assim e falo, meu Deus, tem idade para ser meus filhos. E assim, eu vejo o crescimento de vocês e sei que grandes coisas Amém, o Senhor em vai nome de fazer Jesus. através de vocês e na vida de vocês. Muitas pessoas vão voltar a sonhar e vocês e vão ser alcançadas por vocês. Amém. Vocês vão ser a ponte Amém. para essas pessoas. Obrigada. Amém. Obrigada por tudo, obrigada pelo dia a dia, obrigado pelo cuidado que vocês têm com a equipe. E é um orgulho, uma honra caminhar com vocês. Nossa, meu Chorar, Deus. sério. Chorar. E aí, Esther? Como o chefão fala, capaz. Meu Deus. Meu Deus, é uma honra imensa, gente, de verdade. Tudo que eu queria era andar com alguém que já era vencedor. E Deus respondeu minha oração, eu ando com vocês. Eu não queria mais um ambiente que... você vai ganhar dinheiro, mas qual ambiente que você tá? Eu queria um ambiente de pessoas vencedoras. E Deus me deu vocês. Glória a Deus. Então, eu que agradeço por tudo, por essa oportunidade, sabe? Eu acho que foi desde aquele dia que o Senhor falou assim,
Léo, você falou pra mim que não era tempo, mas eu acho que é hora. E eu sinto paz. Se foi Deus que colocou isso no coração de vocês, eu digo eis-me aqui. Eu que agradeço. A gente ama vocês. Muito obrigada por tudo. Vocês são resposta de oração. Sou muito grata por caminhar com vocês, poder caminhar com vocês. Muito obrigada. Gente, a gente ama vocês demais, né? E para nós é uma alegria, uma honra ver o crescimento de vocês também. A gente lembra a Esther e o Léo de quando entraram um ano atrás. Só que a Esther e o Léo hoje é diferente. Cara, já são mais empresários, já são mais líderes, já são mais amorosos com a equipe. Quando tem que bater, tem que bater. Quando tem que falar, tem que falar. Então a gente já vê o crescimento de vocês. Só que faz uma conta, como vocês vão estar daqui 10 anos. Meu Ai. Deus. Meu Deus. Tá entendendo? Vai ser milhares e milhares de pessoas. Glória a Eu Deus. creio que vocês vão muito mais longe do que eu, Sayuri. Verdade. Eu recebo isso Vão em ter nome de muito, Jesus. muito mais pessoas, vão impactar muito mais gente. Por quê? Cara, vocês têm uma velocidade que nós não tivemos. Nessa idade que vocês têm hoje, estavam no Japão. Trabalhando das 5 da manhã, meia-noite, conversando com ninguém, só olhando para uma parede, mexendo no material. Vocês têm um fôlego muito maior que o nosso. O que eu falo para vocês? Curtam o processo. Amém. Viagem, contrate gente, planeje a vida de vocês, cuidado para não acelerar tanto o processo. Daqui a pouco vai ter a casa dos sonhos, daqui a pouco vai chegar o carro dos sonhos, mas não pare. Sempre lembre, eu só estou no início. Tem algo a mais que Deus pode fazer pela minha vida. Amém. Se a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 2,9, que a gente vai viver aquilo que nunca subiu ao coração do homem, que a gente vai ver aquilo que nunca ninguém tocou, nunca ninguém sentiu. Só que existe um segredo ali, né? A Bíblia fala que é para aqueles que amam a Jesus. Eu tenho certeza que vocês amam a Jesus. Amém. Então Amém. vamos acelerar no último. Com E tenho certeza. certeza que grandes e grandes coisas vão acontecer sobre a vida de vocês, tá bom? Amém. Nós amamos vocês. Nós também. Nós muito. te amamos. Amamos vocês. Obrigado, gente. Gente, você que está até agora com a gente aqui, compartilha essa história de sucesso. Um casal de empresários novos, gente vencendo, prosperando, cara, explodindo e vendendo, uma equipe linda já, crescimento gigantesco. Eu tenho certeza que tem muita gente com a idade do Léo, com a idade da Esther, que está imaginando o que quer fazer da vida. Gente, vem fazer parte da equipe deles, que a gente ajuda vocês a liderarem. Nós temos aqui na nossa gestão macro um formato de crescimento. Todo mundo entra como vendedor e vai crescendo a gestor, gerente, diretor, sócio e dono. Se você quiser fazer parte desse formato de trabalho, a gente convida você a participar com a gente. Obrigado e até o próximo episódio do Explosão Cash.